Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Reunimos-nos aqui nesta sala Zoom todas as terças-feiras para fazer a leitura. Neste momento estamos a ler esta obra, Saúde, um Novo Olhar, um livro do Dr. Renato Bertati, hoje sobre a orientação do nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, pela sua disponibilidade, por nos acompanhar, por se disponibilizar a estar aqui conosco. O leitor hoje vai ser o Eurico. Obrigada, Eurico, pela sua disponibilidade também. Recordo que estes encontros são gravados, disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. René, passo agora para você. Muito obrigado, Manuela. É um prazer estar aqui com vocês. O Marcos me contou que vocês semana passada seguiram aí na reflexão. Então, vamos seguir agora com a reflexão do professor Renato Bertati. E, por favor, quando você puder, Eurico, podemos começar. Boa noite, então, a todos. Uma alegria poder estar aqui de volta com vocês. Para ir adiante, é necessário perder o equilíbrio. Para eu conseguir me mover, ir adiante, dar um passo, é necessário que eu perca o equilíbrio. Dentro de nós, temos receptores ou sensores, e cada vez que perdemos o equilíbrio, vem um desconforto. E imediatamente esse desconforto coloca em ação mecanismos para nos sentirmos novamente em equilíbrio. Seguros, porém estáticos. Esses sensores estão a serviço desse equilíbrio. Eles que formam um conjunto têm uma importância porque atuam com essa função, resgatar o equilíbrio cada vez que nós o perdemos. Vou dar um exemplo. Quando estou com os dois pés no chão, e especialmente de olhos abertos, a tendência é que eu me sinta em equilíbrio. O meu corpo está estável, eu me sinto seguro e isso gera uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto e segurança. Porém, isso me mantém parado, estático, no mesmo lugar. Movimento da alma, a constante alternância. Para eu poder dar um passo, eu tenho que perder esse equilíbrio para encontrá-lo novamente no próximo passo. No entanto, ao encontrar esse novo equilíbrio, eu me movi, fui adiante, eu caminhei. Então, o caminhar envolve uma constante alternância entre perder o equilíbrio e mais adiante encontrá-lo lá na frente. Esse equilíbrio nós sentimos e vivemos e buscamos o tempo todo, instintivamente, mas o impulso do movimento vem através da perda do equilíbrio. Sem isso, não existe movimento. Nós ficamos paralisados, pode ser até confortável e seguro, mas nós não nos movemos. As doenças e sintomas representam esse movimento em direção a algo novo, e a saúde representa esse lugar onde nós nos sentimos bem, estáveis e em equilíbrio. Os sintomas e as doenças representam essa perda desse equilíbrio, uma pressão interna na nossa alma. Eu me refiro à nossa alma porque significa a alma da nossa família, a alma da sociedade. Enfim, todos esses campos que atuam em nós. Em certo momento da nossa vida está tudo bem, mas de repente sentimos um incômodo que não sabemos de onde vem. Seja um sintoma, seja uma manifestação, nós percebemos na nossa alma esse desequilíbrio, e isso é uma pressão desse campo para que façamos o quê? Para darmos um passo adiante, para resgatarmos a saúde novamente. Portanto, os sintomas e doenças
nada mais são do que um movimento de pressões profundas que sentimos em nossa alma, o nosso corpo e em todos os campos que atuam em nós. Essas pressões agem em nós para que possamos crescer, possamos evoluir, as curas se processem, possamos cumprir a missão pessoal de crescimento e amadurecimento, cumpramos a missão sistêmica familiar, atuemos em nossa família de forma a buscar o equilíbrio e compensações, possamos trazer inclusões de pessoas excluídas. Tudo isso nós vivemos num constante movimento, é um constante caminhar e a cada passo algo é compreendido, de modo que eu me sinto mais fortalecido, caminhando na vida, cada vez mais saudável, cada vez mais livre, cada vez mais em harmonia com as relações ou com a vida. Estar em harmonia com as relações e com a vida significa poder olhar para as pessoas como elas são e poder aceitá-las. Poder olhar para a vida como ela é e poder aceitá-la. Aceitar que os sintomas existem e têm uma função. Então, a constante pressão que nós vivemos e sentimos através das dores, inflamações, manifestações físicas de doenças, pesos ou aprisionamentos são manifestações que atuam no corpo, mas têm origem num campo maior. Diante desses sintomas, ou mesmo dessas doenças, eu olho para tudo isso e me atenho a isso. Com alegria, sorrindo, significa que estou dizendo internamente: oba, é hora de crescer. Tem um movimento novo à minha espera. Tem algo novo querendo se mostrar e se revelar a mim, sobre mim, a minha família, o mundo em que eu vivo, as minhas relações, a minha profissão ou o meu potencial. Cada sintoma que vivemos, que sentimos no nosso corpo, nada mais é do que essa pressão da vida nos impulsionando a dar mais um passo, a amadurecer, a deixar de olhar para a vida de forma infantil, em que nos apegamos às ilusões, fantasias e desejos, ou mais do que isso, ampliando a nossa capacidade de amar, ampliando e aprofundando nosso amor pelas pessoas, pela vida. E com isso, curando, resgatando uma força não só em mim, mas no meu sistema, na minha família, porque à medida que vou caminhando, vou ficando cada vez mais em paz. À medida que vou caminhando, vou perdendo as minhas ilusões infantis de um mundo fantasioso, este que, muitas vezes, não nos permite lidar ou viver a vida exatamente como ela é. Essas ideias fantasiosas que temos acerca de, por exemplo, mudar o mundo, salvar as pessoas, isso nada mais é do que um pensamento totalmente inocente e fantasioso, que significa ainda uma atitude infantil, porque na verdade isso não existe. Enquanto nós vivemos esses pensamentos, ficamos parados, paralisados, aprisionados naquelas mesmas dinâmicas de querer salvar, de sofrer no lugar do outro, de morrer para salvar o outro, de adoecer como forma de honrar alguém. Dessa forma, esses sintomas nada mais são do que uma manifestação de que eu preciso crescer, que eu preciso ir adiante, eu preciso me movimentar. Assim, o que significa perder a saúde? A saúde, nesse caso, é aquele momento em que nos sentimos bem, em paz e tranquilos. A princípio parece que estamos com saúde, mas não necessariamente estamos com saúde, apenas estamos nos sentindo bem naquele momento. Só um instantinho, Eurico. Hum? Obrigado pela leitura até aqui, né? Então, a primeira reflexão que me vem é que o sintoma nos desacomoda, né? Então, quando ele surge, ele nos tira de um estado, talvez até de transe, de conforto agradável, mesmo sendo algo parado,
né? Carl Gustav Jung, Freud, Reich sempre falavam para a gente observar a saúde nas esferas, né? Relacionais, vida familiar, vida financeira, trabalho, atividade física, né? E quando alguma dessas áreas havia um problema, para olhar para isso, né? Então, o indivíduo saudável é o indivíduo que conseguia transitar por essas áreas com consciência, né? Consciência do que está acontecendo, né? O que é confortável, né? É bom, mas quando é confortável demais, entedia, envelhece e mata, né? Em que sentido? E a gente sabe disso pela própria questão da fisioterapia, pela própria questão da geriatria, né? Então, eu vou envelhecendo e meu movimento vai se tornando mais lento, lentificado. Só que o médico continua a dizer, faça caminhadas, beba bastante água, né? Leia livros, mantenha-se ativo. Porque se você parar, se você encostar no sofá e nele ficar, vai começar a enferrujar tudo, né? A musculatura, os ossos, né? Então precisamos estar em constante movimento. Mas movimentar-se dói. Dói onde precisa algo ser desacomodado, algo ser movimentado. Então, recentemente eu tive um quadro, já falei para alguns de vocês, né? um quadro no meu ombro, né? De capsulite adesiva. E é muito interessante que o fisioterapeuta já logo de cara começou a me dar peso. Falou, levanta esse peso aí, né? Por quê? Teu movimento está restrito, a gente precisa trabalhar a tua musculatura, a gente precisa trabalhar movimento, né? Logicamente que existe todo um outro tratamento em cima de remédio, em cima de massagem, mas a cura de uma impossibilidade de movimento é exatamente movimento. E isso dói, isso incomoda, né? Então, na verdade, a vida, né, nessa metáfora que o professor Renato nos traz, é um constante desequilibrar-se e equilibrar-se, né? Porque para eu caminhar eu me desequilibro, eu me precipito para frente. Para seguir na vida, eu preciso me precipitar. E essa é uma grande questão dos relacionamentos, né? De repente eu estou sozinho, eu falo, nossa, mas está tudo tão bem que eu estou sozinho, só que eu estou me sentindo muito solitário, né? Eu gostaria de poder conversar com alguém, mas aí eu vou conversar com alguém e a pessoa ela não tem as mesmas ideias que eu, ela faz com que eu entre em conflito, ela faz com que eu entre em desequilíbrio. Isso não é ruim, isso é necessário, né? Nas relações, seja com amigos, seja relacionamentos afetivos, com família, nós vamos acomodando certas coisas, mas muitas vezes desacomodando. A gente percebe isso com os nossos clientes, né? Eles trazem uma visão, né, da família, muitas vezes fixa, às vezes, como falou o professor Renato, infantil e inocente. E conforme nós vamos adultecendo essa visão, nós vamos desacomodando certos transes, certas lealdades. E aí vem sentimento de culpa, vem mágoa, vem ressentimento, vem a necessidade de falar mais sobre isso, de movimentar mais isso. E eu falo, pô, mas isso vai gerar muita briga? Isso vai gerar conflitos, né? Como dizia Drummond de Andrade, a dor a vida provê. Sofrimento é por tua conta, né? Então, sim, vai doer, mas você não precisa sofrer nessa dor, né? E a gente sabe, cada fase da nossa vida, e a gente pode pegar aí a teoria dos setênios, aí, da filosofia antroposófica, né? A cada 7 anos ou a cada 10 anos, né? A gente percebe grandes mudanças no nosso corpo, bio, psico, sócio, espiritualmente, né? E essas mudanças são necessárias, sim, para que eu continue crescendo, né?
E sim, o meu crescimento aos 30 anos é um, aos 40 é um, aos 50 é um, né? E mesmo assim eu vou continuar me relacionando com pessoas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, a não ser que eu as feche de minha vida. Talvez como um abandono, uma rejeição, uma exclusão, né? Mas, como a vida é jocosa, eu vou voltar a enfrentar isso mais para frente, né? Então eu posso até virar para vocês e falar, olha, eu não entendo muito de celular, não quero mexer com isso. E aí, de repente, chegam para mim e falam, então, a obra inteira do Bert Hellinger agora está numa biblioteca online, para você fazer pesquisas, tem que saber mexer no Google Drive, né? E aí, você vai aprendendo novas linguagens. A gente sabe, isso foi uma coisa que aconteceu com a minha avó, né? Que muitas vezes o idoso vai aprender a mexer no computador, vai aprender a mexer em joguinhos para poder o quê? Contatar com os netinhos, né? Poder falar com os netinhos, poder compreender esse universo e aprender algo novo, né? E a gente sabe que isso é um rejuvenescimento, né? Percebemos que o contato das gerações mais maduras com as gerações mais novas é como que oxigenar. Por um lado, as mais novas têm uma diretriz, têm um guia, um modelo, e os mais velhos têm o novo, o desacomodar. Putz, eu levei tantos anos para entender isso e essa criança tão rápido desconstrói isso, tão rápido mostra que talvez eu estava errado, né? Então, é um capítulo interessante porque ele fala exatamente isso. Para seguir adiante, é necessário perder o equilíbrio, né? Então, aqui no grupo de estudos, provavelmente várias vezes nós vamos nos confrontar com conceitos que nos desequilibram, né? Ou seja, eu tinha certo que a vida era uma tabuada, né? Tem até um ditado de um filósofo que diz: quando eu decoro todas as fórmulas da vida, ela vem de novo e muda todos os sinais, né? Então eu aprendi que a vida é mais, menos, dividido, vezes, e aí vem a vida e muda tudo. Põe uma raiz quadrada, põe um menos no lugar de mais. Quer dizer, não tem como eu ter esse cálculo perfeito, tá? E fato, quando a gente observa uma criança aprendendo a andar, ela mais fica no chão do que anda, né? Porque ela precisa amadurecer biologicamente, né? Por mais que psiquicamente ela queira andar, ela precisa amadurecer, desenvolver musculatura, desenvolver equilíbrio, e às vezes ela já quer sair correndo, e aí ela se machuca ainda mais, né? E hoje em dia estamos numa questão, e eu ouvi isso hoje de manhã na rádio, né? Vocês devem ter ouvido falar isso também. A nossa sociedade está cada vez mais acelerada. Então, além do WhatsApp, que dá para acelerar, de repente, uma mensagem aí do Eurico 2 vezes mais rápido, imagina a leitura do Eurico 2 vezes mais rápido, a vozinha dele fica fina, de tão rápido que é, né? O YouTube, os vídeos são cada vez mais curtos e também dá para deixar eles mais rápido. E agora descobriu-se que para que o vídeo caiba no TikTok ou no Reels, né, do Instagram, que são 20 segundos, 30 segundos, eles estão acelerando as músicas também. Então, o Coldplay, que de repente é pausado, pautado, começa a ficar rápido como um rap, né? E isso, para essa juventude que vem, tá tudo ok, né? A geração Z, né? De repente a gente vai olhar para isso e vai falar, isso é um absurdo, né? São novos tempos, novas ferramentas, e a questão é, como é que eu me equilibro nesse, para mim, desequilíbrio? Porque para os jovens, eles encontraram um novo equilíbrio, né? Fato, a vida está rápida demais. As transformações estão rápidas demais, né? A gente teve recentemente alguns engenheiros que se juntaram aí e falaram, escuta, vamos dar uma pausa nas inteligências artificiais, porque está rápido demais, a humanidade não está conseguindo acompanhar, ou seja, estamos
ficando desacomodados, desequilibrados. Consequências, né? Não sabemos exatamente no que vai dar, mas para ir adiante é necessário perder o equilíbrio. Em vários aspectos na sociedade a gente está vendo essa perda de equilíbrio. Mas isso foi uma rápida reflexão em cima aí da leitura que o Eurico fez para a gente. Gostaria de saber se vocês têm alguma questão a colocar em relação a esse texto, alguma reflexão própria também da sua prática clínica, da escola, etc. Fiquem à vontade, quem quiser colocar alguma coisa, abrir o microfone. E aí, se não tiver nenhuma dúvida, eu só vou retomar mais um trecho lido pelo Eurico, onde o professor Renato faz uma excelente definição de lealdade invisível. Na página 226, lá em cima, essas ideias fantasiosas que temos acerca de, por exemplo, mudar o mundo, salvar as pessoas, isso nada mais é do que um pensamento totalmente inocente e fantasioso, que significa ainda uma atitude infantil, porque, na verdade, isso não existe. Enquanto nós vivemos esses pensamentos, ficamos parados, paralisados, aprisionados naquelas mesmas dinâmicas de querer salvar, de sofrer no lugar do outro, de morrer para salvar o outro, de adoecer como forma de honrar alguém. Eu tive esse trecho aqui hoje no consultório, no mínimo em 4 clientes diferentes. E um deles, né, uma pessoa de 60 anos, que falou: meu Deus, eu achei que com 60 anos eu não estaria mais prisioneiro de tantas expectativas da minha família. Aí ele falou: mudaram as peças, né, do xadrez, mas as expectativas estão aí. E eu percebo que eu fico correndo para dar conta de tudo e de todos. E eu esqueço do mais importante, eu. Né? Então, esse talvez seja um jogo de equilíbrio para todos nós. Né? Será que eu estou conseguindo equilibrar as minhas demandas, as demandas do papai, da mamãe, do filhinho, da filhinha, da netinha, do netinho? Né? Será que eu estou querendo salvar, né, o mundo? Salvar todos os animais? Salvar todas as pessoas? O que me é possível? Né? E quando Hellinger fala das ordens do amor, das ordens da ajuda, a gente tem vários pontos que pontuam as lealdades invisíveis, onde a gente entra numa posição infantil de querer mudar tudo, mudar todos, controlar tudo e a todos, como se tivéssemos uma espécie de superpoder. E a gente fala, mas isso são crianças. Uhum. Eu tenho crianças de 30, 40, 50, e às vezes na minha terapia pessoal eu percebo que eu sou uma criança que gostaria de controlar mais as coisas que não me cabem. Então, né? Novamente, muito bom esse título. Para ir adiante, é necessário perder o equilíbrio. Né? Não sei se vocês lembram daquela cena do filme A História Sem Fim. Né? No final, para ele voltar para a realidade, ele tem que enfrentar um dos maiores medos dele, que é mergulhar numa cachoeira. Né? Quer dizer, ele não vê o fundo, ele tem medo de saltar. Né? Ou seja, perda de equilíbrio, perda de controle, né? Se entregar. Né? De certa forma, Michael Ende, nessa metáfora aí da História Sem Fim, fala também do salto de fé. Quantas vezes nós, adultos, entregamos para uma força maior e falamos, olha, eu fiz o que foi possível, né? E agora também vou confiar que existe algo maior aqui em ação. Algo maior pode ser minha família, pode ser minha comunidade, a cultura, e sim, pode ser aquilo que você acredita como Deus, deusa, ou uma força maior. E se ninguém tiver uma pergunta ou uma colocação, o Eurico vai seguir
para o capítulo 6. Capítulo 6. As missões do ser humano. As 3 grandes missões do ser humano. Ser humano tem 3 grandes missões muito importantes. Elas são a base de tudo. Por isso, sempre volto a tratar desse tema. Os sintomas acontecem exatamente para nos colocarem em movimento num caminho, para que possamos viver todas as nossas missões. Essa é uma compreensão muito profunda acerca do ser humano e de como tudo se comunica. Então proponho essa divisão porque é a minha percepção. Ao tratar as pessoas de forma holística, desenvolvi uma compreensão profunda, muito profunda, de como a vida de uma pessoa, as dificuldades estão a serviço de seu crescimento. Tanto é que toda vez que ela supera uma dificuldade, a pessoa se fortalece. Ela ganha mais brilho, mais força, mais sabedoria. Cada um tem as suas dificuldades e isso significa que cada um tem a sua missão de crescimento. Cada um pode crescer diante de suas dificuldades ou não. O que eu chamo de missão é aquilo pelo qual a pessoa veio. Ela tem uma família, uma vida e tudo para o crescimento pessoal dela. Portanto, é responsável pelo seu crescimento. O lugar dela dentro de uma família está muitas vezes relacionado com uma missão dentro daquela família. Uma pessoa cumpre um papel. Muitas vezes, seu jeito de ser é uma denúncia de um passado, de uma história de família. Portanto, se ela não cumpre essa missão, fica em brigas, sofrendo ou cheia de sintomas. No momento em que ela cumpre essa missão, razão pela qual veio nessa família, ela se solta, fica livre e muitas vezes os sintomas o sintoma e essas doenças gravíssimas desaparecem. No momento em que a pessoa cumpre sua missão, a doença que existe no campo não tem mais por que prosseguir, conforme Bert Hellinger observou e nos mostrou. Só que, além dessa missão pessoal e no sistema, existe uma missão maior, que é a relação da pessoa com a sociedade, com o que ela devolve para a sociedade. Pode também haver um problema, o que eu chamo de missão espiritual. Todos os que encontram a sua missão não questionam a vida e não se sentem perdidos, porque tudo aquilo que eles fazem, vivem e sentem é correto, faz sentido e está certo. Quem não encontrou sua missão pessoal costuma se sentir perdido, questionar a vida, a existência. Quem questiona para que vive não encontrou ainda a sua missão espiritual, porque quem encontrou a sua missão não questiona. Essa é a minha experiência ao tratar pessoas há mais de 30 anos com um olhar holístico. A missão pessoal. Nós temos uma missão pessoal que é o motivo pelo qual nascemos e que nos faz crescer. A alma está em busca de crescimento, de evolução, de amadurecimento e aprendizado. Parece que nós escolhemos a nossa família exatamente por isso, porque nela existem dificuldades, existe uma história, e é exatamente aí que se encontram todos os nossos desafios de crescimento. Depois do nascimento, porém, normalmente esquecemos disso. Passamos a viver inocentemente dentro dessa família e a nos deparar com tantas dificuldades que, no fundo, foram, parece, escolhidas. E aí eu tenho a possibilidade de lidar e caminhar com isso. É como subir uma escada. A cada degrau, estaremos diante de desafios. São os problemas, as dificuldades de cada família, algumas com destinos difíceis e pesados. E agora, vou poder caminhar e viver isso de forma saudável. O que vai me trazer a cura
evolução e aceito cumprir a minha missão pessoal. Ou diante dessas dificuldades e problemas, não tomo responsabilidade e vou permanecer paralisado. Ou, às vezes, até mais do que isso, não cresço, involuo, ou seja, me comporto como se não quisesse aprender aquilo que vim aprender. A missão pessoal está presente na nossa vida o tempo todo. Depende desde o momento em que nascemos até quando damos o último suspiro. Ela é um aprendizado constante. A missão familiar. Já não temos só a missão de crescer individualmente. Fazemos parte de uma família e ali temos uma função. Goste ou não dessa função, tenha consciência ou não desse papel. Qualquer um de nós tem uma função dentro da família. Não estou aqui à toa. Não nasci nessa família à toa. Não nasci nessa sequência de filhos à toa. Estou ali para viver algo. E esse algo que vou viver em relação à família é a minha missão familiar. É ajudar a levar adiante essa grande alma a qual pertencemos, que é a nossa família. Na família, todos os sinais e a direção de onde está não só a minha missão com ela, mas a possibilidade de cumprir a minha missão pessoal. Poder resolver a minha missão com a família e ficar em paz com ela exige que eu pessoalmente amadureça. Essas engrenagens são totalmente associadas à missão espiritual. Existe ainda uma terceira missão muito importante, a espiritual. Ela representa a possibilidade, a força, a capacidade e os dons que temos. Todos nós temos algo do qual alguém ou muitos precisam. O ser humano não é individual, mas impulsionado pelo senso coletivo de troca. Para ele se sentir vivo, tem intrinsecamente uma necessidade de trocar, de compartilhar. Essa é a troca com o outro. Esse é o compartilhar com o outro que nos traz a sensação de estarmos vivos, traz uma sensação de fazermos parte da vida, de modo que o ser humano que não troca se isola, se entristece, definha, morre. Então, uma das ações que nos mantém vivos e traz sentido à vida é essa constante troca, em que eu dou ao outro o que o outro precisa, porque eu tenho para oferecer, e o que eu tomo do outro, aquilo que eu preciso, porque me falta o que o outro tem para oferecer. A constante troca que acontece não só nas relações afetivas, mas especialmente nas relações profissionais, é essencial para que o ser humano viva em si uma sensação de plenitude. Uma pessoa só pode viver essa sensação de plenitude quando está nesse movimento de troca, que dá e recebe, porque é um ato de humildade reconhecer que eu preciso de algo que o outro tem e que eu não tenho. Também é um ato generoso oferecer algo que tenho como possibilidade, como habilidades a quem precisa, mas não o tem. É como se existisse algo pensado acerca de tudo, de como tudo funciona. Parece que existe algo que é determinado pela vida sobre como tudo funciona. Nossa missão espiritual é importante e necessária. Se uma pessoa não vive conectada com a sua missão espiritual, constantemente tem a sensação de que está meio fora do mundo. Portanto, a missão espiritual nos possibilita viver cada vez com mais força, cada vez com mais sucesso, cada vez com mais brilho, à medida que caminhamos na nossa missão pessoal e na nossa missão familiar, porque tudo isso vai nos deixando mais livres, mais inteiros, com mais clareza para viver e compartilhar o que temos a oferecer, não importa o que seja. Enredados. Uhum. Obrigado. É interessante que esse capítulo ele fala bastante sobre essa visão que nós temos na constelação familiar do destino.
né? Ou seja, que sim, existe o livre-arbítrio a partir da noção do destino. Nascemos numa família e com o tempo descobrimos que essa família tem questões, ela tem crenças, ela tem preconceitos, ela tem tensões. E às vezes a gente precisa de uma vida inteira para saber localizar exatamente onde estão essas tensões, o que fazer com elas, né? Quando ele fala, né, dessa sequência, né, missão pessoal, familiar e espiritual, é muito interessante verificar como para cada um aqui, talvez, nesse grupo, esteja vivendo uma dessas missões de forma consciente, ou talvez perceba que seguiu outro caminho, começou pela espiritual para ir para familiar, resgatar familiar e depois para pessoal, ou começou pela familiar, foi para pessoal, depois foi para espiritual. Quer dizer, é uma hierarquia que talvez cada sistema familiar, cada pessoa possa dizer que é particular, né? E muito interessante isso que o Renato fala. Agora não me lembro como que Hellinger dizia isso, né? Mas o Hellinger deixava bem claro que nós não somos seres individuais, nós somos seres coletivos para o coletivo, a serviço do coletivo. Então, mesmo que o Eurico vá constelar uma questão pessoal, ela vai reverberar nas pessoas com quem ele troca, com os relacionamentos afetivos, profissionais, ou mesmo dentro da constelação com os representantes que lá estão e que podem representar questões abstratas como sentimentos, habilidades, mas existe uma troca acontecendo no mundo visível e no mundo invisível. E aqui, quando eu falo de mundo invisível, eu não estou falando de espíritos. Logicamente que a gente também pode olhar para isso. Mas eu estou falando para essa questão abstrata, né? De que muitas vezes o Eurico vai virar e vai falar, olha, no meu trabalho eu percebo que eu sou uma pessoa que tem paciência para escutar, né? E de repente eu vou virar e falar, no meu trabalho eu percebo que eu não tenho nenhuma paciência para escutar, mas eu consigo mostrar caminhos, né? Eu vou lá e aponto, né? E aí uma outra pessoa ainda fala, não, eu gosto de fazer planilha, né? A pessoa senta comigo, eu vou fazendo uma planilha, eu vou fazendo um planejamento de vida e tal. Ou seja, cada um com seu dom, e esse dom está, sim, a serviço de algo maior. Logicamente que nessa questão da missão espiritual, percebo que, a não ser aqueles que seguiram, né, um serviço espiritual, como padres, pastores, guias, para psicoterapeutas, né, nós somos questionados sobre a questão espiritual. Muitas vezes isso é um vai e volta, né? A gente olha para isso e retorna a isso. Fica um tempo em stand-by, fica um tempo sem ser tocado, e de repente volta novamente, né? Em nosso trabalho como facilitadores, o tempo todo vamos falar da missão familiar. E muitas vezes a gente só vai poder falar da missão pessoal após termos olhado certas características da missão familiar, né? Logicamente, se alguém tiver uma ideia diferente disso, pode falar aqui. Mas o que eu percebo na constelação familiar é que muitas vezes a pessoa fala, por exemplo, prosperidade, felicidade, sucesso, e a gente olha para questões emaranhadas no sistema familiar, lugares emaranhados, que precisam ser olhados, reconhecidos, diferenciados, para aí a pessoa, de repente, sentir, olha, eu estou com mais força, né? E é engraçado, agora eu estou tomando força exatamente daquilo que estava emaranhado, daquilo que eu pensava que não tinha jeito, né? Mas aquilo precisava ser visto, reconhecido. Então, a primeira coisa que eu olho nesse texto é a força do destino. E muito interessante essas duas frases que o Renato, eu acho que o Renato chegou a postar isso na página dele, né, que está na página 230, que ele fala: o ser humano não é individual, mas impulsionado pelo senso coletivo e de troca. E num outro ponto, traz uma sensação de fazermos parte da vida, de modo que o ser humano que não troca se isola,
se entristece, definha e morre. Isso a gente percebe muito nos sistemas familiares onde há pacientes psiquiátricos. E vimos, quando a gente estudou, né, o amor do espírito, Hellinger fala, né, que muitas vezes os pacientes psiquiátricos eles estão em contato com os excluídos, eles estão representados excluídos no sistema. E se a família novamente não quiser olhar para isso, eles realmente não trocam, se isolam, entristecem, definham e morrem. Às vezes eles morrem dos remédios que eles estão tomando, que são medicações muito fortes. Às vezes surge aí a questão do suicídio, e não só o suicídio no sentido de fazer algo contra a vida, mas do excesso, né, de cigarro, do excesso de medicamento, excesso de drogas, excesso de álcool, né? Então percebemos um movimento para a morte, né? Como se houvesse alguém lá na morte falando, não, venha para cá. Né? Em muitas constelações a gente percebe isso, né? Que é esse lugar dos esquecidos, dos deixados para trás. E esse cliente, essa criança, às vezes, representa através de seu sintoma. Isso precisa ser visto não apenas pelos olhos desse cliente, mas do sistema como um todo. Por isso que o Hellinger falava que a psicose não era uma questão individual, a psicose era uma questão do sistema familiar. E para trabalhar isso em constelações familiares, a gente olha para o sistema como um todo, para todas as partes, para esse coletivo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Vera Lúcia. Renê, o que quis dizer existe livre-arbítrio a partir da noção de destino? Como assim? Ah, Vera, essa é um debate nosso aqui, é uma brincadeira que a gente faz, eu faço ele com você também, né? Se você acredita... Sim. Renê, você acha que é assim que existe o destino e depois existe livre-arbítrio? Como assim? Uma ordem, parece uma hierarquia, né? Me diz uma coisa, Vera. Você escolheu o teu nome? Não. Você escolheu tua família? Não. Quer dizer, não sei, né? Eu acho que conscientemente não, né? Não sei. Ou seja, o que tinha primeiro, destino ou livre-arbítrio? Destino. É uma brincadeira, mas é isso, a gente nasce imerso num destino. Mas quando eu escolhi essa família, eu tive livre-arbítrio? Então, não sei, né? Conscientemente, acho que você não escolheu. Eu também não lembro de ter feito essa escolha. Né? Aí a gente entra, talvez, até numa questão de crença, né? De um ramo religioso aí. Mas, assim, o fato que temos é que eu nasci, e se a gente pegar o poeta, né? Eu vim para este meio de loucos, e neste meio de loucos tive que aprender a ser quem eu sou, a partir deles. Né? Ou seja, eu fui desenvolvendo quem é René Schubert a partir, né, da Cláudia Schubert, do Jan Schubert, né, de meu pai, de minha mãe, de minha convivência com minha irmã, que eu também não, isso que eu escolhi, né, em nenhum momento eu falei para os meus pais terem uma irmã, mas não se preocupem, isso é uma coisa que eu trabalhei bastante em terapia já, não é um problema mais, mas foi durante um tempo, né? Como assim? Tenho que dividir as coisas, né? Ou seja, existem coisas que acontecem que eu não escolhi, que foram escolhidas por mim. Agora, sim, Vera, de repente eu falo para você, eu fiz psicologia porque meu pai sempre quis fazer psicologia. Eu fiz psicologia porque minha mãe sempre quis fazer psicologia. E no meio da faculdade de psicologia eu descubro que eu prefiro artes plásticas ou administração, engenharia civil.
Então, existe o emaranhado com destino familiar e existe o adulto que começa, a partir do emaranhado familiar, a tomar decisões. E na hora que eu tomo decisões, eu desagrado algumas pessoas, né? Eu não esperava isso de você, Vera. Vera, estou decepcionado com você. Não sei se você chegou a ouvir essas frases de papai e mamãe, vovô, vovó, tio e titia, mas muitas vezes a gente ouve essas frases quando a gente está adultecendo, quando a gente começa a tomar escolhas diferentes daquelas do nosso sistema familiar. A gente rompe um pouco com esse transe, né? Logicamente que eu sei que em cada família, em cada sistema, isso acontece de uma forma diferente. Mas quando a gente brinca com destino e livre-arbítrio, a gente fala assim, não, existe o livre-arbítrio, mas o que vem antes dele é o destino. E aqui você pode falar, de repente, da missão familiar. Pelo menos na leitura desse texto, o que vem para mim, e isso não é uma regra, para cada um de vocês pode vir diferente, é que minha missão pessoal, ela fica, às vezes, mais clara a partir da missão familiar. Talvez para alguns vai ser invertido, né? Mas eu sinto assim, né? A partir da minha missão familiar fica mais claro minha missão pessoal. Mas me diga, Vera, o que você achou disso? Você achou um grande absurdo ou faz sentido? Nossa, descobri o Brasil. O Peter fez essa brincadeira comigo, né? Ele trazia isso, o Berto fazia isso também, né? E, de certa forma, como psicanalista, psicanalistas não acreditam em acasos, né? Existe o contexto, né? Existe o entorno, a cultura, e existe o inconsciente, né? Então, eu não sei se eu já contei para vocês a piada dos três malditos, né? Alguns contam essa piada como os três, lembrando que é uma piada, né? Dos três pensadores malditos ou os três errantes malditos, né? Eles não têm nada de maldito, mas a questão é a forma como foi surgindo. O primeiro maldito, com aspas bem grande, é Charles Darwin, né? Que virou e falou, então, o homem não veio do nada. Ele veio, né, dos símios, ele veio dos macacos. Tudo é biológico. Então, primeiro o pensador fala, tudo é biológico. E aí você fala, pô, meu, eu achava que, né, eu tinha sido uma obra, né, de uma força superior, mas não, eu vim, né, da natureza. Mas tudo bem, pelo menos eu penso. E aí vem o Freud, que é colocado como segundo pensador maldito, e fala, não, não, você acha que você pensa, mas na verdade o que você pensa apenas veio depois do teu inconsciente. Teu inconsciente fez tudo primeiro, você só pensou depois. E Freud fala, tudo é inconsciente. Então Darwin, tudo é biológico, Freud, tudo é inconsciente. Aí vem o terceiro maldito, né, o terceiro pensador maldito, Albert Einstein, e fala, veja bem, tudo é relativo. Ou seja, sempre vai surgir alguém para desconstruir o que foi colocado, né? Mas nem tudo é biológico, nem tudo é inconsciente, tudo pode ser relativo, né? Pelo menos aqui que falamos de fenomenologia, não acreditamos em teorias absolutistas, né? E talvez isso que eu falei sobre destino e livre-arbítrio não seja um absolutismo. É relativo a cada um que escuta e reflete sobre isso. Então, deixa eu ver. Você diz assim, eu acho que faz sentido. Eu nasci numa família, né? Eu tenho esse nome escolhido, tal. É como se houvesse um destino. Aí tem um emaranhado lá.
eu faço um papel nessa família. Aí eu continuo no destino, talvez, inconsciente. Depois você fala assim, aí vem assim uma luz e daí eu saio, não quero ser psicóloga, vou ser, sei lá, administradora. Talvez desse emaranhado eu vou fazer uma escolha, mais ou menos isso que você disse, aí que eu vou ter o livre-arbítrio, talvez, né? Tomando consciência do emaranhado, dos lugares, né? De repente eu descubro que eu não sou o primogênito, depois eu descubro que houve uma criança que veio antes de mim e que não era falada, não era contada para mim, então eu sou o segundogênito. Isso, para mim, na minha vida pessoal, começa a fazer uma grande diferença, né? E a gente sabe como psicologicamente os lugares de nascimento influenciam a nossa personalidade, até pela expectativa colocada por pai, mãe, avô e avó. Então, o nome Vera, assim como o nome Renê, ele é carregado de expectativa, ele é carregado de história. Como foi a escolha do nome pelo pai, pela mãe, o segundo nome, o sobrenome, incluiu-se o sobrenome da mãe ou ele ficou oculto? Incluiu-se o nome do pai e mais algum outro nome para homenagear algum membro da família? E, junto com isso, os destinos desse membro? Quer dizer, isso é um módulo à parte nas constelações familiares. Muitas vezes a gente faz um módulo só sobre nome e sobrenome para falar de ancestralidade e da força, né, desse nome e sobrenome e de seus emaranhados, né? Aí tem pano para manga para muita prática sistêmica, para muita constelação. A partir do momento que eu consigo perceber esse destino, ou colocando em miúdos aqui, já que somos facilitadores, o meu lugar, quer dizer, qual que é o meu lugar como Vera, qual que é o meu lugar como Renê, a partir daí eu tenho livre-arbítrio. Vou continuar seguindo da forma como era esperado, ou vou mudar completamente o rumo, e com isso aguentar as consequências. Que é isso que muitas vezes acontece numa constelação. A gente assiste uma constelação, o Eurico foi fazer uma constelação, assiste, olha para mim e fala, mas isso eu já sabia, né? E aí eu falo para ele, tá, mas e agora que apareceu no campo e você viu o que você já sabia? Aí ele fala, faz todo sentido, mas é por isso que dá isso. Ah, tá. E agora? Agora eu vou ter que tomar uma decisão. Continuo nesse lugar e permanece tudo do jeito que sempre foi, ou mudo desse lugar. E isso vai gerar consequências novas. Ou seja, eu me coloco em movimento, né? Isso não precisa ser algo contrário à família, mas talvez seja algo que vá na contramão da expectativa da família, da esperança da família, do sonho da família. Eurico queria que o filho dele fosse jogador de futebol. Colocou ele desde pequenininho para jogar lá no Cruzeiro. Comprou a camiseta do Cruzeiro, pagou, tal. E aí o filho vira, né? Eu estou sendo bem escrachado aqui, tá, gente? Vai ser preconceituoso o que eu vou falar, mas isso acontece. O filho dele vira, né, aos 7 anos, fala, mas papai, eu gosto de usar vestido. Futebol me machuca. Eu quero fazer balé. Ah, pelo amor de Deus, filho! Era para você se tornar o novo Neymar, o novo Ronaldinho. Que é isso, filho? E aí vem a decepção do pai. Porque o pai fez todo o planejamento do futuro desse jogador de futebol. De repente o filho fala, mas não gosto disso. Né? Ou de repente o menino é disléxico. De repente o menino não sabe direita e esquerda. Né? De repente o menino não gosta de futebol. Então, são várias questões aí, mas que vão gerar um mal-estar familiar, porque vão contra algo que foi cuidadosamente sonhado, planejado, expectado, esperado por papai, mamãe, vovô, vovó, irmão, irmã, e assim por diante. Renê, tá certo ou tá errado?
não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de posicionamento e consequência, né? É por isso que o Hellinger falava das questões da sexualidade, né, como posicionamento, né? A orientação sexual, ela traz um posicionamento, ela traz à tona os preconceitos que há no tecido familiar e também os destinos que há no sistema familiar em relação ao feminino, ao masculino e a troca desses lugares naquela pessoa que o manifesta. Isso é destino? Também, né? E por incrível que pareça, até o Freud tem um texto lá de 1908 que fala de uma homossexualidade conversiva. Muitas pessoas leram esse texto como o Freud então está falando que dá para converter a homossexualidade. Não, não era isso que ele estava falando. Ele estava falando que, por causa do sistema familiar da pessoa ser da forma que era, a homossexualidade era uma possibilidade, era um mecanismo de adaptação possível naquele sistema, naquele cliente específico. Psicanálise, assim como a constelação familiar, ela olha do caso a caso, a singularidade de cada caso e o destino de cada caso. Só que o destino tem um contexto. Aí eu tenho que olhar para o pai, para a mãe, para as escolhas do pai e da mãe, da primeira família do pai, da segunda família do pai, e onde se encaixa, de repente, o José, a Maria, né? Está no primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. É um filho legítimo, não é legítimo? Tem irmãos, meio-irmãos? Qual é o meu lugar? Essa talvez seja a grande questão do Familienaufstellung, da colocação familiar. Onde eu estou localizado? E quando eu consigo me localizar, eu começo a vislumbrar, não entender, vislumbrar fios do meu destino. Isso é uma coisa muito bonita quando acontece, né? Mas é um longo caminho de desequilibrar-se e reequilibrar-se. Logicamente que eu não espero responder plenamente a sua questão, Vera. Eu gostaria que você continuasse incomodada e incomodasse o Marcos da próxima vez com essa pergunta, porque o Marcos e eu, a gente adora essa questão de destino e livre-arbítrio, né? Mas me diga, você gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, eu entendi que tem uma decisão aí, né? A decisão talvez seja consciente, né? Eu continuo nesse lugar, mas tenho consciência, né? Ou eu mudo de lugar. Agora eu vou fazer o próximo passo com consciência. Talvez não seja, já esteja escrito tudo isso no destino, né? E eu penso que eu estou escolhendo, né? Sei lá. Teve uma vez uma cliente que, numa análise, né, num processo psicanalítico, ela chegou num determinado momento e ela falou: está tudo uma merda. A minha vida inteira é uma merda. Eu não sei o que eu faço. E aí eu falei uma frase do Freud: qual é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa? Então, sim, existem decisões. Daqui para frente, inclusive, existe um capítulo que a gente vai ler na página 231, que começa com Ninguém é coitadinho, de Bert Hellinger. Ou seja, você pode se vitimizar e dizer que o destino é algo imposto a você. Ou você pode assumir a responsabilidade e falar assim: esse destino, apesar de duro, difícil, é algo que eu vou tomar em minhas mãos. E Hellinger falava que é assim que a gente se empodera, tornando o destino, né, consciente. E Carl Gustav Jung também falava isso. É apenas tornando consciente o inconsciente que vamos parar de chamar as coisas aleatórias com aspas bem grandes, na nossa vida de destino. E vamos começar a enxergar propósito nesses sinais da vida.
a obra de Carl Gustav Jung conversa bastante com a obra de Bert Hellinger. Mas Como vou te que deixar... escreve esse nome? Peraí que eu vou escrever Como que aqui. escreve esse nome? Tá. Carl Gustav Jung. Ele é o pai da psicoterapia analítica. Tá? Foi um discípulo É o de... Jung. Tá. Ele foi um discípulo de Sigmund Freud, né? E fala muito sobre essa questão destino e livre-arbítrio, né? O Jung se dedicou bastante a essa temática, né? E o Freud falava bastante que destino e livre-arbítrio tinham a ver com todo o processo de análise do teu mundo inconsciente e do teu mundo consciente. E tem uma frase do Freud que também é para incomodar um pouco vocês, né? Que ele fala: o ego, né, o eu, não é dono nem em sua própria casa. Por que o Freud dizia isso? Porque pelo desenvolvimento maturacional da nossa consciência, quando nós nascemos, nós somos puro inconsciente. Ou seja, quem cria o nosso eu, a consciência, é o inconsciente. Então imaginem que o inconsciente é um grande oceano e você de repente está lá num barquinho com 2 remos indo para o norte e você fala: eu domino a minha vida. E o inconsciente, que é esse oceano sobre o qual está o seu barquinho, olha para cima, dá uma risadinha e fala: vai pensando. Vai pensando que é isso. Mas tudo bem, a gente tem o nosso botinho, a gente tem o nosso reminho e a gente vai fazendo o nosso caminho nesse inconsciente. E aí a gente vai descobrindo coisas, a gente vai desbravando esse inconsciente. Mas esse inconsciente, ele é vasto, né? E aí vem o Jung e complica as coisas, né? Que ele fala, tem o inconsciente pessoal, mas tem o inconsciente coletivo também. Né? Então, você achava que o inconsciente seu era vasto? Imagina quando ele está ligado com o inconsciente do Celso, da Mônica, da Mara. Ai, gente, é muita coisa, eu não consigo nem lidar com o meu, vou lidar com dessa gente toda. Né? Então, Vera, a provocação que eu fiz com você foi leve, porque o Freud e o Jung, eles pegavam pesados nessas provocações. Foi maravilhoso, muita gratidão. Cresci hoje uns bons passos, não sei quanto, mas me deu muita consciência, luz de consciência. Muito obrigada. Talvez você descobriu que dentro do seu botinho tem um balde d'água, que serve para quando o inconsciente meio que afunda o bote. A gente pega o baldinho d'água e joga a água para fora. Né? Mas mesmo assim, a gente ainda não domina o inconsciente. Obrigado, Vera, pela sua provocação. Obrigada. Eurico, você estava com a mão levantada um tempão. Pode falar. Manda a brasa aí. Só um pensamento, né? Não sei se vai trazer mais confusão para a Vera ou se vai ajudar um pouquinho, né? Mas eu penso assim, quando o nosso óvulo é fecundado lá no ventre da mãe, eu acho que naquele momento a gente já recebe as memórias do sistema familiar do pai, já está ali presente as memórias do sistema familiar da mãe. Então, acho que muito disso que a gente chama de destino e de livre-arbítrio já está presente naquela pequena sementinha de vida. A gente não é uma folha em branco, né? Quando a gente nasce, a gente já traz todas essas histórias que pertencem aos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e penso assim, quando fala de destino, isso muitas vezes vai determinar qual é o caminho que a gente vai seguir, e também quando a gente fala de livre-arbítrio, e a gente não é tão livre assim para decidir, porque a gente vai decidir com aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, eu penso, quando falo em destino, falo em livre-arbítrio, penso sempre nessas memórias que estão presentes aqui dentro de cada um de nós e que vai
dar uma direção, né? Se eu vou ter saúde ou não, que profissão eu vou fazer ou vou seguir ou não, e quais as decisões que eu penso que vou tomar, mas as decisões estão ali a partir daquilo que eu trago, daquele arsenal, daquele armazém gigantesco de memórias que eu trago dentro de mim. É isso que vai traçar esse meu destino, entre aspas, né? E fazer com que eu pense que eu tome essas decisões. É aquilo que eu já trago dentro de mim, penso eu, não sei se ajuda um pouco ou se trago mais confusão para essas reflexões, Renê. Vamos ouvir a Vera. O que você acha, Vera? Uhum. Eu acho maravilhoso, Eurico, porque, olha, com certeza você tem razão. Eu acho que você tem razão. Estou achando hoje, amanhã não sei. Mas, assim, essa semente do meu pai e da minha mãe já é uma semente que tem coisas muito importantes, né? Eu já venho pronta, né? Quer dizer, eu fiquei pensando aqui que eu trabalho muito com análise transacional, né? E aí eu acho que talvez eu não entendi, ou eu posso rever, ou reformular, né, nesse caminho da minha vida, porque eu entendia que o Eric Berne dizia que o script de vida ele já estava escolhido até os 8 anos, que tinha o fator da pessoa e que tinha o fator do ambiente. Então, o lugar que a família te colocou, tudo, aquelas carícias, aquela posição existencial, que ele tem 10 instrumentos, né, o Eric Berne? E tudo aquilo foi colocado até os 8 anos. Então, tinha a pessoa e tinha a família, né? E agora, assim, você está falando que na nossa semente já vem parte do pai, parte da mãe. Como está tudo sendo tão ampliado, né? Depois vem o Bert Helling e fala de transgeracionalidade, né? Meu mundo está muito grande, está muito bom, está muito ampliado, estou vendo muito horizonte, assim. Eu não sei onde estou, mas estou vendo muita horizonte, sabe? Está longe, está grande meu horizonte. Obrigada, Eurico, obrigada a todos. Legal, legal a Vera ter trazido isso para nós é um instrumento fundamental, né? A teoria de Eric Berne, né? Da análise transacional. O script vida é realmente um dado aí do destino, né? Um roteiro de vida. E como muitas vezes no processo terapêutico, no processo de levantamento histórico, nós descobrimos que tinha um papel já pré-determinado e que às vezes só vou tomar consciência desse papel quando adulto. Aí eu falo, pô, mas vocês arquitetaram tudo isso e não me perguntaram? E sim, né, tinha isso, né? E aí também tem, né, a Vera mencionou, isso é uma pessoa que o Eurico traz bastante aqui, né, a Anselin Schutzenberger, né, Uhum. da Sim. psicogenealogia, né, que é outra forma da gente olhar também destino, transgeracionalidade, né? Gente, eu vou parar por aqui. Agradeço, Eurico, né, pela tua colocação aí, a Vera pela provocação. E vamos deixar os heredamentos a serviço para o Marcos semana que vem. E passo a palavra aí para a Manuela. Muito obrigada, Renê, por nos acompanhar, por estar aqui connosco, por trazer estes esclarecimentos e ampliação de consciência. É sempre um gosto estar aqui, poder partilhar este espaço com todos. Obrigada, Eurico, também pela sua leitura. Desejo uma boa noite para todos, uma boa semana e até à próxima terça-feira.
encontramos-nos novamente aqui nesta sala, neste espaço. Muito obrigada e muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa Bom noite. fim de semana. Muito obrigada. Boa Páscoa. Boa Tchau. noite. Valeu. Boa Obrigado. noite. Boa Com licença. noite. Boa noite.